Reunido em sala secreta, o Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria e não absolveu a acusada. Pode descer um pouco mais. Do homicídio e dos crimes conexos, mantendo-se ainda as qualificadoras. Diante da resposta do juiz popular, verificou que a ré restou condenado em conformidade com os tipos penais previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 5, 211 e 340, todos o Código Penal, aqui é vírgula, e artigo 244b, parágrafo 2º do ECA, ou seja, esse acento não tem. Homicídio quadruplamente qualificado, aqui está mentira. Ocultação de cadáver, comunicação falsa de crime e corrupção de menores. Assentadas essas questões, e tendo sido a ré Emileide Magalhães condenada pelo júri popular, nas sanções acima descritas, bem como não havendo outras causas modificativas da pena, passa a sua dosimetria, observar a simetrifado do artigo 68 do Código Penal. Filia o entendimento de que, havendo mais de uma qualificadora, deve a primeira ser utilizada para qualificar o delito, devendo as demais servirem de circunstância judicial desfavorável, artigo 59 do Código Penal, ou como agravante, caso prevista como circunstância dessa natureza, artigo 61 do Código Penal. São citados julgados do Superior Tribunal de Justiça. Pode ser? Do homicídio, primeira fase, atenta às circunstâncias expressas do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada superou a normalidade, haja vista que planejou o crime, pode tirar, levando a sua filha a lugar ermo, esse caso também não tem, na zona rural, e a matou com frieza, tendo voltado ao local por mais de uma vez para verificar o óbito. Considera normais as consequências do crime. Quanto aos antecedentes, verifica que o acusado não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conduta social. As circunstâncias e motivo do crime são normais para o tipo. Destarte, fixa a pena base acima do mínimo legal do homicídio em 14 anos de reclusão, ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. Segunda fase, a presença da atenuante prevista no artigo 65, 3, a linha D do Código Penal, vez que, em pese a confissão do acusado não ser completa, apenas assumindo a autoria de uma forma melhor que lhe convém, reconheça a atenuante da confissão, sendo esse entendimento do STJ. Conforme o entendimento acima delineado, as qualificadoras remanescentes, previstas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 121 do Código Penal, cruel asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a cotação e a impunidade de outros crimes, devem ser utilizadas como circunstâncias agravantes do artigo 61, 2, alíneas B, C e D do mesmo Código. Outro sim, a incidência das agravantes previstas no artigo 61, 2, alíneas E, H e J do Código Penal, pois o crime foi praticado contra a descendente, filha da acusada, que era criança em situação de pandemia declarada, bem como agravante previsto no artigo 62, 1 do Código Penal, pois a acusada dirigiu a atividade criminosa do coautor. Assim, realizada a compensação de uma agravante como atenuante, restam ainda 6 agravantes, razão pela qual aumenta a pena para 35 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão. Não há causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna definitiva a pena privativa de liberdade em 35 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão. Da ocultação de cadáver. Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada superou a normalidade, pois ocultou o cadáver da própria filha. Considero normais as consequências do crime. Quanto aos antecedentes, verifica que a acusada não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conduta social. As circunstâncias, motivo do crime são normais para o tipo.
Destarte, fixa a pena base acima do domínio legal em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias multa, ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. Segunda fase. A presença da atenuante prevista no artigo 65, 13, a linha D do Código Penal, vez que, em pese a confissão da acusada não ser completa, apenas assumindo a altura de uma forma que melhor lhe convém, reconheça o atenuante da confissão. Pode tirar essa parte. Sendo esse entendimento do STJ. Há ainda as agravantes previstas no artigo 62.1 do Código Penal, pois ela dirigiu a atividade do coautor, bem como no artigo 61.2, a linha B e J, pois o crime foi praticado para assegurar a execução e impunidade do homicídio e cometido em situação de pandemia. Assim, realizada a compensação entre agravante e atenuante, restam ainda 2 agravantes, razão pela qual aumenta a pena para 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão e 14 dias multa. Terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna definitiva a pena privativa de liberdade em 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão e 14 dias multa. Da comunicação falsa de crime. Primeira fase. Atenta às circunstâncias prévias do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada não supera a normalidade, também considero normais as consequências do crime, quanto aos antecedentes, verifico que a acusada não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conta social. A circunstância motivo do crime são normais para o tipo. Destarte, fixa a pena base no mínimo legal em 6 meses de detenção. Segunda fase. A presença da atenuante prevista no artigo 65.3, a linha D do Código Penal, vez que, em que pese a confissão da acusada não ser completa, apenas assumindo a autoria de uma forma que lhe convém, deve ser reconhecida atendendo à confissão, sendo esse entendimento do STJ. Há ainda as agravantes previstas no artigo 62.1 do Código Penal, pois ela dirigiu a atividade criminosa do coautor, bem como no artigo 61.2, a linha B e J, pois o crime foi praticado para assegurar a execução e impunidade de outro crime e cometido em situação de pandemia, declarada. Assim, realizada a compensação entre a agravante e atenuante, restam ainda 2 agravantes, razão pela qual aumenta a pena para 8 meses e 5 dias de detenção. Terceira fase, não há caso de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torna definitiva a pena privativa de liberdade em 8 meses e 5 dias de detenção. Da corrupção de menores. Primeira fase, atenta às circunstâncias prévias do artigo 59 do Código Penal, considero que a culpabilidade da acusada é de normalidade, pois corrompeu o próprio filho a praticar diversos atos infracionais contra a irmã. Também considero normais as consequências do crime. Contra os antecedentes, verificar que a acusada não os possui, razão pela qual pode ser considerada primária. Não há informe negativo sobre sua personalidade, tampouco sobre sua conta social. Há circunstância motivo do crime são normais para o tipo. Destarte, fixa a pena base acima do mínimo legal em 1 ano e 2 meses de reclusão, ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável. Segunda fase, não se verifica a presença de atenuantes. Há as agravantes previstas no artigo 61.2, alíneas E e J, pois o crime foi praticado contra descendente e em situação de pandemia. Assim, aumenta a pena para 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão. Terceira fase, não há causas de demissão de pena. Há a causa de aumento previsto no parágrafo 2º do artigo 244b do ECA, razão pela qual aumenta a pena em 1/3 e torna definitiva a pena privativa de liberdade em 2 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão. Concurso material. Aplicando-se a regra do concurso material de delito, somos as penas, as quais regras definitivas em 39 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão e 14 dias multa, considerando cada dia a multa 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Estabeleça regime inicial fechado para a cumprimento da pena. Vou pegar aqui isso para ver.
Com base no artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, no termo do artigo 44.1 do Código Penal, deixe fixar o valor mínimo para a reparação de danos, porque nada foi discutido nos autos. As custas restam por conta da acusada, com a exigibilidade suspensa. Pode ser um pouco mais. Dado seu presumível grau de hipossuficiência, considerando que persistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva da ré, bem como a presente condenação, não se faculta recurso de liberdade. Logo, espécie a competente guia de recolhimento provisória a ser encaminhada ao competente juiz da execução penal. Com o trânsito julgado, façam-se as comunicações necessárias, inclusive lançando o nome da acusada no rol dos culpados, providenciando se necessário para tornar definitiva a respectiva guia. Sem prejuízo, encaminhe-se cópia do aditamento da denúncia e da presente sentença à Promotoria da Infância de Brasilândia para apuração de eventual perda do poder familiar da acusada com relação aos outros 4 filhos que possui, bem como o filho comum que possui com seu ex-convivente, condenado por estupro. Após, arquivem-se, se tendo publicado plenário, sendo as partes intimadas. Pode sentar todos, por favor.